Você já passou por aquela situação onde fica na dúvida se ela está realmente interessada ou só está sendo gentil? A verdade é que as mulheres costumam dar sinais sutis quando estão interessadas em alguém, e a maioria dos homens simplesmente não consegue perceber. São pequenos gestos que podem fazer toda a diferença na hora de entender se existe algo mais ali. Hoje vou te revelar os 5 sinais mais poderosos que indicam quando uma mulher quer algo além da amizade com você. Preste muita atenção, porque depois de conhecer esses gestos, você nunca mais vai ficar na dúvida sobre as verdadeiras intenções dela. São detalhes que podem mudar completamente sua vida amorosa e evitar aquela frustração de perder oportunidades por não saber interpretar os sinais certos. A linguagem corporal funciona como uma verdadeira janela para os sentimentos mais profundos e ocultos. Quando falamos sobre comunicação não verbal, estamos mergulhando em um universo fascinante de sinais e códigos sutis que revelam muito mais do que palavras convencionais. A inclinação do corpo, por exemplo, transforma-se em um revelador extraordinário das verdadeiras intenções de uma mulher. Imagine 2 corpos em uma conversa. Quando ela direciona toda a sua energia corporal em sua direção, criando uma espécie de gravitação invisível, isso não é coincidência. Cada milímetro de aproximação carrega um significado profundo. Os músculos relaxados, a postura aberta e a proximidade física são como uma linguagem secreta que grita interesse. A posição dos pés, muitas vezes ignorada, também conta uma história intrigante. Quando os pés apontam diretamente para você, mesmo que sutilmente, representa um desejo inconsciente de conexão. É como se todo o corpo estivesse sinalizando: estou interessada no que você está dizendo. Alguns especialistas em comunicação não verbal defendem que essa linguagem corporal representa mais de 70% da comunicação humana. Significa dizer que as palavras são apenas a ponta do iceberg, enquanto gestos, olhares e movimentos revelam as camadas mais profundas dos sentimentos. A inclinação do corpo para frente demonstra engajamento genuíno. Quando uma mulher se aproxima, reduzindo a distância física, está sinalizando que você conquistou sua total atenção. Os ombros descontraídos, o pescoço ligeiramente inclinado e os olhos completamente focados são indicadores poderosos de um interesse além da simples cordialidade. Neurologicamente, esses comportamentos estão conectados a processos inconscientes de atração. O cérebro libera neurotransmissores como dopamina e serotonina, que provocam essa aproximação quase magnética. É uma dança corporal complexa, onde cada movimento traduz uma intenção oculta. A chave está na observação cuidadosa e na compreensão de que cada pessoa possui sua própria linguagem corporal única. O contexto, a personalidade individual e o ambiente também influenciam esses sinais. Portanto, não existe uma regra absoluta, mas um conjunto de indicadores que, quando combinados, revelam um interesse genuíno. Preste atenção aos detalhes. Cada gesto, cada movimento sutil pode ser a chave para desvendar os verdadeiros sentimentos dela. A linguagem corporal não mente, ela apenas sussurra segredos para quem está atento o suficiente para escutá-los. O toque, como indício de conexão, revela-se um território fascinante na comunicação não verbal entre pessoas. Quando falamos sobre a dimensão física da interação, estamos mergulhando em códigos sutis que transcendem as palavras. O contato físico breve e aparentemente casual carrega em si uma carga comunicacional profunda, quase como um dialeto secreto dos sentimentos. Imagine uma situação onde, durante uma conversa descontraída, ela toca levemente seu braço ao rir de uma piada ou enfatizar um ponto da discussão. Esse gesto aparentemente banal representa muito mais do que um simples toque acidental. É uma ponte física que ela constrói para diminuir a distância emocional entre vocês, testando os limites da proximidade e avaliando sua reação. Os neurocientistas explicam que esses toques provocam a liberação de ocitocina, o hormônio do vínculo e da conexão. Significa dizer que cada contato físico breve funciona como um código de aproximação, uma espécie de convite silencioso para uma intimidade maior. O cérebro interpreta esse gesto como um sinal de segurança e potencial interesse.
Os especialistas em linguagem corporal defendem que esses toques raramente são conscientes. São movimentos impulsivos que nascem de uma atração quase magnética. Uma mulher dificilmente tocará alguém por quem não sente algum tipo de interesse, seja ele romântico ou de admiração profunda. A intensidade e duração desses toques também revelam muito. Um contato rápido e leve normalmente sinaliza um teste, uma forma sutil de avaliar sua receptividade. Se o toque for mais prolongado, com uma pressão ligeiramente mais firme, as chances de existir um interesse mais profundo aumentam significativamente. Importante compreender que cada contexto e personalidade possuem suas particularidades. O que pode ser um sinal claro de interesse para uma pessoa pode ser apenas cordialidade para outra. A chave está na observação cuidadosa, na percepção dos detalhes e na leitura correta do ambiente e da dinâmica entre vocês. Portanto, quando perceber esses toques sutis, preste atenção. Eles são como pequenas pontes construídas para a aproximação, convites silenciosos para uma conexão que pode ir muito além de uma simples conversa casual. A linguagem do toque fala muito mais do que 1000 palavras poderiam expressar. Quando uma mulher começa a fazer perguntas que vão além da superficialidade, você pode interpretar isso como um sinal potente de interesse genuíno. As conversas deixam de ser apenas cordiais e passam a mergulhar em territórios mais profundos e pessoais, revelando uma curiosidade que transcende o simples papo informal. Imagine o cenário. Vocês estão conversando e, de repente, ela começa a fazer questionamentos que demonstram um desejo real de te conhecer. Não são mais aquelas perguntas genéricas sobre trabalho ou clima. Agora, ela quer saber sobre seus sonhos, medos, histórias da infância e perspectivas de vida. Essa mudança de abordagem não acontece por acaso. Quando uma mulher está realmente interessada, ela quer desvendar camadas além da sua personalidade superficial. Ela busca entender sua essência, seus valores e o que te move como ser humano. Cada pergunta funciona como uma chave que tenta abrir portas mais íntimas da sua personalidade. Os psicólogos especializados em relacionamentos afirmam que esse tipo de investigação profunda representa um investimento emocional significativo. Quando alguém dedica tempo e energia para realmente te compreender, isso indica um interesse que vai muito além de uma simples conversa casual. As perguntas detalhadas sobre sua família, sua história, seus projetos futuros e suas motivações pessoais revelam um desejo de conexão verdadeira. Ela não quer apenas passar o tempo. Ela quer construir uma compreensão genuína sobre quem você é. Perceba como o tom dessas conversas muda. Os olhares ficam mais intensos, a escuta se torna mais atenta. Cada resposta sua é recebida com uma atenção quase palpável. Os silêncios entre as perguntas são carregados de expectativa e curiosidade. A profundidade dessas conversas também demonstra uma vulnerabilidade crescente. Ao fazer perguntas que exigem respostas sinceras, ela está se abrindo para uma conexão mais significativa. É como se cada pergunta fosse um convite para uma intimidade emocional mais profunda. Então, da próxima vez que perceber que as conversas estão ganhando camadas de complexidade, preste atenção. Quando ela demonstrar um interesse genuíno em conhecer sua história, seus sonhos e suas verdades mais profundas, saiba que isso pode ser um indicativo poderoso de que ela deseja algo além de uma simples amizade. A conversa se transforma em uma dança delicada de revelações, onde cada palavra pode ser o início de uma conexão verdadeiramente especial. Esteja aberto, seja autêntico e aproveite esse momento único de aproximação. Os cuidados com a imagem pessoal revelam muito sobre as intenções de uma mulher. Quando ela dedica mais tempo e atenção à sua aparência na sua presença, isso não é mera coincidência. Pequenos gestos como ajustar o cabelo, verificar discretamente a maquiagem ou se preocupar com o vestuário são sinalizadores poderosos de um interesse mais profundo. O ritual de preparação antes de um encontro ou interação não é simplesmente vaidade. É uma linguagem corporal sofisticada que traduz o... Você já passou por aquela situação onde fica na dúvida se ela está realmente interessada ou só está sendo gentil? A verdade é que as mulheres costumam dar sinais sutis quando estão interessadas em alguém, e a maioria dos homens simplesmente não consegue perceber.
São pequenos gestos que podem fazer toda a diferença na hora de entender se existe algo mais ali. Hoje vou te revelar os 5 sinais mais poderosos que indicam quando uma mulher quer algo além da amizade com você. Preste muita atenção, porque depois de conhecer esses gestos, você nunca mais vai ficar na dúvida sobre as verdadeiras intenções dela. São detalhes que podem mudar completamente sua vida amorosa e evitar aquela frustração de perder oportunidades por não saber interpretar os sinais certos. A linguagem corporal funciona como uma verdadeira janela para os sentimentos mais profundos e ocultos. Quando falamos sobre comunicação não verbal, estamos mergulhando em um universo fascinante de sinais e códigos sutis que revelam muito mais do que palavras convencionais. A inclinação do corpo, por exemplo, transforma-se em um revelador extraordinário das verdadeiras intenções de uma mulher. Imagine 2 corpos em uma conversa. Quando ela direciona toda a sua energia corporal em sua direção, criando uma espécie de gravitação invisível, isso não é coincidência. Cada milímetro de aproximação carrega um significado profundo. Os músculos relaxados, a postura aberta e a proximidade física são como uma linguagem secreta que grita interesse. A posição dos pés, muitas vezes ignorada, também conta uma história intrigante. Quando os pés apontam diretamente para você, mesmo que sutilmente, representam um desejo inconsciente de conexão. É como se todo o corpo estivesse sinalizando: estou interessada no que você está dizendo. Alguns especialistas em comunicação não verbal defendem que essa linguagem corporal representa mais de 70% da comunicação humana. Significa dizer que as palavras são apenas a ponta do iceberg, enquanto gestos, olhares e movimentos revelam as camadas mais profundas dos sentimentos. A inclinação do corpo para a frente demonstra engajamento genuíno. Quando uma mulher se aproxima, reduzindo a distância física, está sinalizando que você conquistou sua total atenção. Os ombros descontraídos, o pescoço ligeiramente inclinado e os olhos completamente focados são indicadores poderosos de um interesse além da simples cordialidade. Neurologicamente, esses comportamentos estão conectados a processos inconscientes de atração. O cérebro libera neurotransmissores como dopamina e serotonina, que provocam essa aproximação quase magnética. É uma dança corporal complexa, onde cada movimento traduz uma intenção oculta. A chave está na observação cuidadosa e na compreensão de que cada pessoa possui sua própria linguagem corporal única. O contexto, a personalidade individual e o ambiente também influenciam esses sinais. Portanto, não existe uma regra absoluta, mas um conjunto de indicadores que, quando combinados, revelam um interesse genuíno. Preste atenção aos detalhes. Cada gesto, cada movimento sutil pode ser a chave para desvendar os verdadeiros sentimentos dela. A linguagem corporal não mente, ela apenas sussurra segredos para quem está atento o suficiente para escutá-los. O toque, como indício de conexão, revela-se um território fascinante na comunicação não verbal entre pessoas. Quando falamos sobre a dimensão física da interação, estamos mergulhando em códigos sutis que transcendem as palavras. O contato físico breve e aparentemente casual carrega em si uma carga comunicacional profunda, quase como um dialeto secreto dos sentimentos. Imagine uma situação onde, durante uma conversa descontraída, ela toca levemente seu braço ao rir de uma piada ou enfatizar um ponto da discussão. Esse gesto aparentemente banal representa muito mais do que um simples toque acidental. É uma ponte física que ela constrói para diminuir a distância emocional entre vocês, testando os limites da proximidade e avaliando sua reação. Os neurocientistas explicam que esses toques provocam a liberação de ocitocina, o hormônio do vínculo e da conexão. Significa dizer que cada contato físico breve funciona como um código de aproximação, uma espécie de convite silencioso para uma intimidade maior. O cérebro interpreta esse gesto como um sinal de segurança e potencial interesse. Os especialistas em linguagem corporal defendem que esses toques raramente são conscientes. São movimentos impulsivos que nascem de uma atração quase magnética. Uma mulher dificilmente tocará alguém por quem não sente algum tipo de interesse, seja ele romântico ou de admiração profunda.
a intensidade e duração desses toques também revelam muito. Um contato rápido e leve normalmente sinaliza um teste, uma forma sutil de avaliar sua receptividade. Se o toque for mais prolongado, com uma pressão ligeiramente mais firme, as chances de existir um interesse mais profundo aumentam significativamente. Importante compreender que cada contexto e personalidade possuem suas particularidades. O que pode ser um sinal claro de interesse para uma pessoa pode ser apenas cordialidade para outra. A chave está na observação cuidadosa, na percepção dos detalhes e na leitura correta do ambiente e da dinâmica entre vocês. Portanto, quando perceber esses toques sutis, preste atenção. Eles são como pequenas pontes construídas para a aproximação, convites silenciosos para uma conexão que pode ir muito além de uma simples conversa casual. A linguagem do toque fala muito mais do que 1000 palavras poderiam expressar. Quando uma mulher começa a fazer perguntas que vão além da superficialidade, você pode interpretar isso como um sinal potente de interesse genuíno. As conversas deixam de ser apenas cordiais e passam a mergulhar em territórios mais profundos e pessoais, revelando uma curiosidade que transcende o simples papo informal. Imagine o cenário. Vocês estão conversando e, de repente, ela começa a fazer questionamentos que demonstram um desejo real de te conhecer. Não são mais aquelas perguntas genéricas sobre trabalho ou clima. Agora, ela quer saber sobre seus sonhos, medos, histórias da infância e perspectivas de vida. Essa mudança de abordagem não acontece por acaso. Quando uma mulher está realmente interessada, ela quer desvendar camadas além da sua personalidade superficial. Ela busca entender sua essência, seus valores e o que te move como ser humano. Cada pergunta funciona como uma chave que tenta abrir portas mais íntimas da sua personalidade. Os psicólogos especializados em relacionamentos afirmam que esse tipo de investigação profunda representa um investimento emocional significativo. Quando alguém dedica tempo e energia para realmente te compreender, isso indica um interesse que vai muito além de uma simples conversa casual. As perguntas detalhadas sobre sua família, sua história, seus projetos futuros e suas motivações pessoais revelam um desejo de conexão verdadeira. Ela não quer apenas passar o tempo. Ela quer construir uma compreensão genuína sobre quem você é. Perceba como o tom dessas conversas muda. Os olhares ficam mais intensos, a escuta se torna mais atenta. Cada resposta sua é recebida com uma atenção quase palpável. Os silêncios entre as perguntas são carregados de expectativa e curiosidade. A profundidade dessas conversas também demonstra uma vulnerabilidade crescente. Ao fazer perguntas que exigem respostas sinceras, ela está se abrindo para uma conexão mais significativa. É como se cada pergunta fosse um convite para uma intimidade emocional mais profunda. Então, da próxima vez que perceber que as conversas estão ganhando camadas de complexidade, preste atenção. Quando ela demonstrar um interesse genuíno em conhecer sua história, seus sonhos e suas verdades mais profundas, saiba que isso pode ser um indicativo poderoso de que ela deseja algo além de uma simples amizade. A conversa se transforma em uma dança delicada de revelações, onde cada palavra pode ser o início de uma conexão verdadeiramente especial. Esteja aberto, seja autêntico e aproveite esse momento único de aproximação. Os cuidados com a imagem pessoal revelam muito sobre as intenções de uma mulher. Quando ela dedica mais tempo e atenção à sua aparência na sua presença, isso não é mera coincidência. Pequenos gestos como ajustar o cabelo, verificar discretamente a maquiagem ou se preocupar com o vestuário são sinalizadores poderosos de um interesse mais profundo. O ritual de preparação antes de um encontro ou interação não é simplesmente vaidade. É uma linguagem corporal sofisticada que traduz o desejo de causar uma impressão especial. Cada detalhe pensado representa um investimento emocional, uma tentativa de comunicar algo além das palavras. Neurologicamente, esses comportamentos estão conectados a mecanismos de atração. O cérebro libera hormônios que nos impulsionam a querer parecer mais atraentes para alguém que desperta nosso interesse. É uma dança sutil onde a aparência se transforma em uma estratégia de comunicação não verbal. Os movimentos de ajuste pessoal funcionam como códigos.
Passar batom discretamente, arrumar uma mecha de cabelo ou verificar se a roupa está perfeitamente posicionada são sinais de que você despertou uma atenção especial. A mulher quer garantir que cada detalhe transmita exatamente o que ela pretende. A escolha da roupa também conta uma história. Se ela começa a usar cores ou estilos diferentes dos habituais quando está com você, provavelmente está tentando chamar sua atenção. As roupas se transformam em uma linguagem, comunicando interesse e desejo de conexão. Esses gestos de cuidado pessoal raramente são conscientes. São impulsos sutis que nascem de uma atração quase magnética. A preocupação em parecer atraente revela uma vulnerabilidade encantadora, um desejo de ser vista e admirada não apenas superficialmente, mas em sua essência. A verdadeira elegância está nessa combinação entre cuidado pessoal e autenticidade. Não se trata de uma performance artificial, mas de uma expressão genuína de interesse. Cada ajuste, cada olhar no espelho, cada escolha cuidadosa de roupa são fragmentos de uma comunicação complexa e fascinante. Portanto, quando perceber esses